Bhavatan, canto 1, capítulo 17, punição e recompensa de Kali. Vamos ler verso 39. Punaschaya chamanaya yata rupan adat prabhu tato nritan madan kaman rajo vairan cha panchaman. Anônimos. Vamos ler os sinônimos juntos aqui. Punaha. Punaha. Novamente. Novamente. Cha. Cha. Também. Também. Yachamanaya. Yachamanaya. Para o mendigo. Para o mendigo. Yatarupan. Yatarupam. Ouro. Ouro. Adat. Adat. Luou. Luou. Prabhu. Prabhu. O rei. O rei. Tataha. Tataha. Por meio do qual. Por meio do qual. Anritan. Anritam. Falsidade. Falsidade. Opa, peraí. Madame. Madan. Intoxicação. Intoxicação. Kaman. Kaman. Luxúria. Luxúria. Rajaha. Rajaha. Por causa de um humor apaixonado. Por causa de um amor apaixonado. Vairam. Vairam. Inimizade. Inimizade. Cha. Cha. Também. Também. Panchaman. Panchaman. O quinto. O quinto. Vou ler aqui a tradução e significado do Sadhguru Gracila Prabhupada. A personalidade de Kali pediu algo mais, e por causa de seu pedido, o rei deu-lhe permissão de viver onde houvesse ouro, porque onde quer que haja ouro, também há falsidade, intoxicação, luxúria, inveja e inimizade. Significado. Embora Maharaj Parikshit tivesse dado a Kali permissão de viver em 4 locais, era-lhe muito difícil encontrar os locais, porque durante o reino de Maharaj Parikshit não havia lugares assim. Portanto, Kali pediu ao rei para dar-lhe algo prático que pudesse ser utilizado para seus propósitos nefastos. Assim, Maharaj Parikshit deu-lhe permissão de viver num lugar onde houvesse ouro, porque onde quer que haja ouro, há todas as 4 coisas acima mencionadas, e acima de tudo, também há inimizade. Desse modo, a personalidade de Kali converteu-se em lastro-ouro. Segundo o Srimad Bhagavatam, o ouro encoraja a falsidade, a intoxicação, a prostituição, a inveja e a inimizade. Mesmo o câmbio e o dinheiro circulante baseado no lastro-ouro são maus. A moeda com lastro de ouro baseia-se na falsidade, porque o papel moeda corrente não está em paridade com a reserva de ouro. O princípio básico é a falsidade, porque as cédulas correntes são emitidas em quantidades de valor que ultrapassam a verdadeira reserva de ouro. Essa inflação artificial de moeda corrente por parte das autoridades incentiva a prostituição da economia do Estado. O preço das mercadorias torna-se artificialmente inflacionado por causa do dinheiro falso ou das cédulas correntes artificiais. O dinheiro frio afasta o dinheiro quente. Ao invés de papel moeda circulante, deve-se usar verdadeiras moedas de ouro para o câmbio. Isso acabará com a prostituição do ouro. Os ornamentos de ouro para as mulheres podem ser permitidos sob controle, não de qualidade, mas de quantidade. Isso desencorajará a luxúria, a inveja e a inimizade. Quando houver verdadeiro ouro corrente na forma de moedas, a influência do ouro em produzir falsidade, prostituição, etc., cessará automaticamente. Não haverá mais necessidade de um ministério contra a corrupção para apenas fomentar outro período de prostituição e falsidade de propósito. Verso 40. Assim, a personalidade de Kali, de acordo com as orientações de Maharaj Parikshit, o filho de Uttara, recebeu permissão de viver naqueles 5 lugares. Significado. Desse modo, a era de Kali começou com a padronização do ouro, e, portanto, a falsidade, a intoxicação, o abatimento de animais e a prostituição tornam-se predominantes em todo o mundo, e a seção mais sadia da sociedade fica ansiosa por eliminar a corrupção. O processo de neutralização é sugerido acima, e todos podem tirar proveito dessa sugestão. Verso 41.
Portanto, qualquer pessoa que deseja o bem-estar progressivo, especialmente os reis, religiosos, líderes públicos, brahmanas e sannyasis, não deve jamais entrar em contato com os 4 princípios irreligiosos acima mencionados. Significado: os brahmanas são os preceptores religiosos para todas as outras castas, e os sannyasis são os mestres espirituais para todas as castas e ordens da sociedade. Assim também o são o rei e os líderes públicos, que são responsáveis pelo bem-estar material de toda a população. Os religiosos progressistas e aqueles que são seres humanos responsáveis, ou aqueles que não querem arruinar suas valiosas vidas humanas, devem abster-se de todos os princípios de religiosidade, especialmente contato ilícito com mulheres. Se um brahmana não é veraz, todos os seus pronunciamentos como brahmana tornam-se imediatamente nulos e vazios. Se um sannyasi liga-se ilicitamente com mulheres, todos os seus direitos como sannyasi tornam-se imediatamente falsos. Analogamente, se o rei e o líder público são desnecessariamente orgulhosos ou estão habituados a beber e fumar, certamente eles tornam-se desqualificados para executar atividades de bem-estar público. A veracidade é o princípio básico de todas as religiões. Os 4 líderes da sociedade humana, a saber, o sannyasi, o brahmana, o rei e o líder público, devem ser postos à prova decisivamente com respeito a seu caráter e qualificação. Antes que alguém possa ser aceito como mestre espiritual ou mestre material da sociedade, ele deve ser posto à prova pelo critério de caráter acima mencionado. Pode ser que esses líderes públicos sejam menos qualificados quanto às qualificações acadêmicas, mas é principalmente necessário que eles se livrem da contaminação das 4 desqualificações, a saber, jogos, bebedeira, prostituição e abatimento de animais. Verso 42. A seguir, o rei restabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião, o touro, e através de incentivo às atividades melhorou suficientemente as condições da terra. Significado: ao designar lugares particulares para a personalidade de Kali, Maharaj Parikshit praticamente enganou Kali. Na presença de Kali, de Dharma, sob a forma de um touro, e da terra, sob a forma de uma vaca, ele podia realmente avaliar as condições gerais de seu reino, e, portanto, tomou de imediato medidas adequadas para restabelecer as pernas do touro, a saber, austeridade, limpeza e misericórdia. E para o benefício geral da população do mundo, ele providenciou que o estoque de ouro fosse utilizado para a estabilização. O ouro é certamente o gerador de falsidade, intoxicação, prostituição, inimizade e violência. Mas sob a orientação de rei ou líder público apropriados, de Brahmana ou de sannyasi, o mesmo ouro pode ser apropriadamente utilizado para restabelecer as pernas perdidas do touro, a personalidade da religião. Maharaj Parikshit, portanto, assim como seu avô Arjuna, arrecadou todo o ouro ilícito guardado para manter as propensões de Kali e empregou-o no Sankirtana Yagna, de acordo com a instrução do Srimad Bhagavatam. Como sugerimos antes, a riqueza por nós acumulada deve ser dividida em 3 partes, para fins de distribuição, a saber, 50% para o serviço do Senhor, 25% para os membros familiares, 25% para necessidades pessoais. Gastar 50% para o serviço ao Senhor ou para a propagação do conhecimento espiritual na sociedade por meio do Sankirtana Yagna é a demonstração máxima de misericórdia humana. A população do mundo geralmente está em escuridão a respeito do conhecimento espiritual, especialmente a respeito do serviço devocional ao Senhor. Portanto, propagar o conhecimento transcendental sistemático do serviço devocional é a maior misericórdia que alguém pode demonstrar neste mundo. Quando todos forem ensinados a sacrificar 50% de seu ouro acumulado para o serviço ao Senhor, com certeza aparecerão automaticamente a austeridade, a limpeza e a misericórdia. E assim as 3 pernas perdidas da personalidade da religião serão automaticamente estabelecidas. Quando há suficiente austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, naturalmente a Mãe Terra fica completamente satisfeita e há muito pouca possibilidade de Kali infiltrar-se na estrutura da sociedade humana. Ô Jorge, seja bem-vinda. Versos 43 a 44. O afortunadíssimo imperador Maharaj Parikshit, a quem Maharaj Yudhishthira confiou o reino de Hastinapura, quando este desejou retirar-se para a floresta, está agora governando o mundo com grande sucesso, devido a que o tornam gloriosos as façanhas dos reis da dinastia Kuru. Significado: as prolongadas cerimônias sacrificatórias empreendidas pelos sábios de Naimisharanya foram iniciadas pouco após o desaparecimento de Maharaj Parikshit. O sacrifício continuaria por 1000 anos, e sabe-se que no começo alguns dos contemporâneos de Baladeva, o irmão mais velho do Sr. Krishna, também visitaram o local do sacrifício. De acordo com algumas autoridades, também se usa o presente simples para indicar a margem de tempo mais próxima do passado. Nesse sentido, o presente simples aplica-se aqui ao reino de Maharaj Parikshit. O presente simples também pode ser usado para um fato contínuo. Os princípios de Maharaj Parikshit ainda podem ser
ter prosseguimento e a sociedade humana pode ainda ser melhorada se houver determinação por parte das autoridades. Podemos ainda purgar o Estado de todas as atividades de imoralidade introduzidas pela personalidade de Kali, se estivermos determinados a tomar medidas como Maharaj Parikshit. Ele atribuiu alguns lugares a Kali, mas de fato, Kali não pôde absolutamente encontrar tais lugares no mundo, porque Maharaj Parikshit estava estritamente vigilante em cuidar para que não houvesse lugar para jogos, bebedeiras, prostituição e abatimento de animais. Os administradores modernos querem banir a corrupção do Estado, mas tolos como são, não sabem como fazê-lo. Eles querem emitir licenças para casas de jogos e tabernas de vinho e outras drogas intoxicantes, bordéis, hotéis de prostituição e cinemas, mas usam a falsidade em cada relacionamento, inclusive no seu próprio, e querem ao mesmo tempo expulsar a corrupção do Estado. Querem o reino de Deus sem consciência de Deus. Como pode ser possível ajustar dois temas contraditórios? Se desejamos expulsar a corrupção do Estado, devemos primeiramente organizar a sociedade para aceitar os princípios da religião, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. E para tornar as condições desfavoráveis, devemos fechar todos os locais de jogo, tabernas, prostituição e falsidade. Essas são algumas das lições práticas das páginas do Srimad Bhagavatam. Verso 45. Maharaj Parikshit, o filho de Abhimanyu, é tão experiente que, em virtude de sua administração e patrocínio competentes, vós podeis executar um sacrifício como este. Significado. Os brahmanas e os sannyasis são peritos no avanço espiritual da sociedade, ao passo que os kshatriyas, ou os administradores, são peritos na paz e prosperidade materiais da sociedade humana. Ambos são os pilares de toda a felicidade, e, portanto, eles destinam-se à plena cooperação para o bem-estar comum. Maharaj Parikshit era experiente o bastante para afastar Kali de seu campo de atividades, e por esse meio fazer o estado receptivo à iluminação espiritual. Se as pessoas comuns não são receptivas, é muito difícil inculcar nelas a necessidade da iluminação espiritual. Austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, os princípios básicos da religião, preparam o terreno para a recepção do avanço em conhecimento espiritual. E Maharaj Parikshit tornou possível essa condição favorável. Desse modo, os rishis de Naimisharanya foram capazes de executar os sacrifícios por 1000 anos. Em outras palavras, sem o apoio do Estado, nenhuma doutrina de filosofia ou princípios religiosos pode avançar progressivamente. Deve haver completa cooperação entre os brahmanas e os kshatriyas para esse bem comum. Mesmo até a época de Maharaj Ashoka, o mesmo espírito prevalecia. O Sr. Buda foi suficientemente apoiado pelo rei Ashoka, e assim seu culto particular de conhecimento espalhou-se por todo o mundo. Mataji Sitakanti, seja bem-vinda. Neste ponto, encerra-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 17º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Punição e Recompensa de Kali. Vamos iniciar o capítulo 18, intitulado Maharaj Parikshit é amaldiçoado por um menino Brahmana. Verso 1. Sri Suta Goswami disse, devido à misericórdia da personalidade de Deus, Sri Krishna, que age maravilhosamente, Maharaj Parikshit, embora atacado pela arma do filho de Drona, no ventre de sua mãe, não pôde ser queimado. Significado. Os sábios na Naimisharanya ficaram admirados após ouvir sobre a maravilhosa administração de Maharaj Parikshit, especialmente com referência à punição contra a personalidade de Kali e a seu ato de fazê-lo completamente incapaz de causar qualquer mal dentro do reino. Suta Goswami estava igualmente ansioso por descrever o nascimento e a morte maravilhosos de Maharaj Parikshit. E este verso é enunciado por Suta Goswami para aumentar o interesse dos sábios na Naimisharanya. Verso 2. Além disso, Maharaj Parikshit estava sempre conscientemente rendido à personalidade de Deus, e portanto ele não ficava temeroso nem dominado pelo medo devido à serpente alada, que iria picá-lo por causa da fúria de um menino Brahmana. Significado. Um devoto rendido do Senhor chama-se Narayana Parayana. Uma pessoa assim nunca teme qualquer lugar ou pessoa, nem mesmo a morte. Para ele nada é tão importante como o Senhor Supremo, e assim ele dá igual importância ao céu e ao inferno. Ele sabe bem que tanto o céu quanto o inferno são criações do Senhor. Da mesma forma, a vida e a morte são diferentes condições de existência criadas pelo Senhor. Mas em todas as condições, em todas as circunstâncias, a lembrança de Narayana é essencial. O Narayana Parayana pratica isso constantemente. Maharaj Parikshit era um desses devotos puros.
ele foi erroneamente amaldiçoado por um filho inexperiente de Brahmana, que estava sob a influência de Kali, e Maharaj Parikshit tomou isso como sendo enviado por Narayana. Ele sabia que Narayana, o Senhor Krishna, o salvara quando ele estava sendo queimado no ventre de sua mãe. E se ele tivesse que ser morto por uma picada de serpente, isso ocorreria certamente pela vontade do Senhor. O devoto nunca se opõe à vontade do Senhor. Qualquer coisa enviada por Deus é uma bênção para o devoto. Portanto, Maharaj Parikshit não temia essas coisas, nem tampouco elas o confundiam. Esse é o sinal de um devoto puro do Senhor. Verso 3. Além disso, após deixar todos os seus associados, o rei rendeu-se como discípulo ao filho de Vyasa. E assim ele foi capaz de entender a verdadeira posição da personalidade de Deus. Significado. Aqui a palavra Adita é significativa. A personalidade de Deus, Sri Krishna, é conhecido como Adita, ou inconquistável. E ele é assim sob todos os aspectos. Ninguém pode conhecer sua verdadeira posição. Ele também é inconquistável pelo conhecimento. Temos ouvido sobre seu Dhamma, ou lugar, a eterna Goloka Vrindavana, mas há muitos eruditos que interpretam essa morada de diferentes maneiras. Porém, pela graça de um mestre espiritual como Sukadeva Goswami, a quem o rei entregou-se como o mais humilde discípulo, somos capazes de entender a verdadeira posição do Senhor, sua morada eterna e sua parafernália transcendental naquele Dhamma, ou morada. Conhecendo a posição transcendental do Senhor e o método transcendental pelo qual uma pessoa pode aproximar-se daquele Dhamma transcendental, o rei estava confiante sobre seu destino final, e por saber disso, ele conseguiu deixar de lado todas as coisas materiais, mesmo seu próprio corpo, sem qualquer dificuldade de apego. No Bhagavad Gita, afirma-se que param drishtva nivartate. Uma pessoa pode abandonar toda a ligação com o apego material quando é capaz de ver o param, ou a qualidade superior das coisas. Experimenta um gosto superior. Param drishtva nivartate. No Bhagavad Gita, compreendemos a qualidade da energia do Senhor, que é superior à qualidade material de energia. E pela graça de um mestre espiritual autêntico, como Sukadeva Goswami, é completamente possível conhecer tudo sobre a energia superior do Senhor, pela qual o Senhor manifesta seu nome eterno, qualidades, passatempos, parafernália e variedades. A menos que se entenda totalmente essa energia superior ou eterna do Senhor, não é possível deixar a energia material, por mais que se especule teoricamente sobre a verdadeira natureza da verdade absoluta. Pela graça do Senhor Krishna, Maharaj Parikshit foi capaz de receber a misericórdia de uma personalidade como Sukadeva Goswami, e assim ele foi capaz de conhecer a verdadeira posição do Senhor inconquistável. É muito difícil encontrar o Senhor a partir das literaturas védicas, mas é muito fácil conhecê-lo pela misericórdia de um devoto liberado como Sukadeva Goswami. Como que mesmo nas escrituras, o Senhor Supremo, ele não se mostra assim completamente. Agora, os devotos que estão no relacionamento pessoal com o Senhor Supremo, estão experimentando, eles falam do Senhor Supremo, e esse falar, essa emoção, esse envolvimento de pensamentos, de desejos, isso conquista nosso ser também. Aqui é possível, aqui é possível e é necessário uma experiência desse tipo pessoal com o Senhor Supremo. Então, conforme nós ouvimos essas mensagens, isso vai impactando nossa alma. Nossa alma começa a despertar com a possibilidade de termos um ego completo espiritual. Então, esse é o ponto. Porque nós podemos especular e buscar a verdade meio que pelo nosso processo racional e com as nossas próprias ferramentas de corpo humano. Isso vai nos dar acesso, certamente, assim, com bastante esforço intelectual, bastante esforço de controle de si mesmo, vai dar um acesso ao Brahman. Mas o que isso envolve? Envolve justamente a pessoa deixar esse lado egoísta, que tem apego à matéria, para poder experimentar esse lado intrínseco, que é o Brahman, que nós somos Brahman. Mas então a pessoa precisa se anular na sua relação com o mundo para poder experimentar esse Brahman. Isso chama filosofia net-net. Net-net significa não, negação, niilismo. Então, o impersonalismo, ele se baseia no niilismo. Por mais que muitas pessoas, às vezes, queiram explicar que o niilismo é outra coisa, que é uma negação completa de tudo, e meio como que uma postura
assim, de não acreditar em nada, né? O niilismo, no final, também o impersonalismo também é um tipo de niilismo. Apesar que esse niilismo impersonalista, ele pode chegar no ponto de aceitar a existência do Brahman, da alma, enquanto existem algumas teorias que negam, inclusive, a existência da alma, que tudo é só um produto do karma, ação e reações materiais, e podem ser entendidos assim. Tudo pode ser entendido assim. Então, apesar de existir esses graus de niilismo, no fundo, é um processo que se baseia na negação do próprio ser, da individualidade, de eliminar esse ego que sente, que pensa, que deseja. E aqui Srila Prabhupada está nos lembrando, né, daquilo afirmado no Bhagavad Gita, que a pessoa, por experimentar um gosto superior, ela deixa o gosto inferior. Então, o que significa isso? Experimentar é alguém que experimenta. Esse alguém sente, pensa e deseja. Então, esse gosto, ele vai purificar, esse gosto superior, ele vai purificar o ego da individualidade, vai levar esse indivíduo a realmente entender a transcendência como algo eterno que dá para se relacionar eternamente, e a pessoa, por experimentar esse gosto inferior, esse gosto superior, não volta ao gosto inferior. Agora, o impersonalista, ele tende a voltar, porque ele acaba não experimentando um gosto com sua individualidade superior. Ele acaba experimentando a si mesmo como eterno e transcendental, mas sem um relacionamento superior, sem algo que possa mantê-lo como individualidade eternamente. Então, no momento em que ele anula sua própria individualidade e descansa no Brahman, no pessoal eterno, ele para, né, com essa expressão individual de pensar, sentir e desejar. E no momento que acordar novamente essa individualidade, a referência que ele tem é da matéria. Então ele vai querer expressar essa individualidade na matéria. E aí passa todo o processo de frustração com o que a matéria pode dar em termos de experiência de vida. A matéria, devido à sua qualidade inferior, ela não dá o que a alma realmente necessita para se sentir satisfeita. A alma necessita uma energia igual ou superior a ela para sentir-se satisfeita. Por isso que nós sentimos grande satisfação quando nós nos relacionamos entre nós de forma sincera. Isso dá satisfação também. Porque a gente percebe que está tendo um relacionamento de coração para coração. Isso é bonito, é satisfatório. Então, geralmente, as mães e os filhos têm um relacionamento bem próximo, de relacionamento de coração a coração. Amigos sinceros também têm um relacionamento bem próximo. Isso dá satisfação. Quando você vai fazer uma caridade sem se apegar ao resultado, e a pessoa te agradece, você não está apegado ao resultado, então você abre a possibilidade de se relacionar de coração a coração, sem aquele interesse material, né? De ver a outra pessoa bem, né? Isso Krishna controla, mas você vai sem apego ao resultado, só vai pelo prazer de ir, daí você abre a possibilidade de se relacionar com o teu coração, com a tua alma, né? Sem os filtros mentais, materiais, com outro coração. Isso dá satisfação para si mesmo, dá satisfação para os outros, que também eventualmente se abrem, né? Tiram esses panos mentais e percebem o coração da gente, percebem o coração do outro. É muito satisfatório. Então, quando existe relação de coração a coração, ou seja, ser eterno com ser eterno, isso é satisfatório também. Mas ser eterno com Deus é supremamente satisfatório. É num grau maior. Por isso, então, que aqui se incentiva, né, que a pessoa inicie essas práticas. E aí, gradualmente, a pessoa vai percebendo que o Senhor Supremo está se relacionando com ela. O Senhor Supremo sempre está se relacionando conosco. Só que a gente nós precisamos nos purificar para perceber isso. Enquanto as outras almas, não é sempre que elas estão se relacionando conosco. O Senhor Supremo sempre está se relacionando conosco. Sempre. Verso 4. Isso sucedeu porque aqueles que dedicaram suas vidas aos tópicos transcendentais da personalidade de Deus, a quem celebram os hinos védicos e que estão constantemente ocupados em lembrar-se dos pés de lótus do Senhor, não correm o risco de ter concepções errôneas, mesmo no momento final de suas vidas. Significado.
A perfeição máxima da vida alcança-se ao lembrar a natureza transcendental do Senhor no momento final de nossa vida. Essa perfeição da vida torna-se possível para alguém que tenha aprendido a verdadeira natureza transcendental do Senhor a partir dos hinos védicos, cantados por uma alma liberada como Sukadeva Goswami, ou por alguém nesta linha de sucessão discipular. Não há benefício em ouvir os hinos védicos de algum especulador mental. Quando os mesmos são ouvidos de uma verdadeira alma autorrealizada e são adequadamente entendidos pelo serviço de submissão, tudo torna-se transparentemente claro. Assim, um discípulo submisso é capaz de viver transcendentalmente e continuar assim até o fim da vida. Através da adaptação científica, uma pessoa é capaz de lembrar-se do Senhor mesmo no fim da vida, quando o poder de lembrança se afrouxa, devido à desorganização das membranas corpóreas. Para um homem comum, é muito difícil lembrar-se das coisas como elas são no momento da morte. Mas pela graça do Senhor e de seus devotos fidedignos, os mestres espirituais, podemos obter essa oportunidade sem dificuldade. E foi isso o que aconteceu no caso de Maharaj Parikshit. Está dizendo assim que mesmo uma pessoa, assim meio que um devoto, ele fique gagá, tenha problemas assim, ele tem, pela graça do Senhor Supremo, é possível ele lembrar do Senhor Supremo no final da vida. Isso é bem importante, essa questão da graça, assim, né? A graça é algo, como que a vontade de Krishna de libertar um devoto, uma pessoa, e levá-lo desse mundo material para o plano transcendental. Isso acontece por graça, né? Não é... A gente pode, assim, ter muita vontade que isso aconteça, né? E isso é levado muito em consideração. Nossa vontade sempre é levada em consideração com Krishna. Sempre. Mas também tem a graça dele, porque eventualmente ele quer que a gente se purifique um pouquinho mais, ele quer que nosso amor aumente, ele quer que nós façamos algum serviço específico para ele. Então, pela graça dele que tudo acontece. Bom, eu vou parar aqui a leitura do Bhagavatam e vou ler um pouquinho de Siracira Maharaj. Vou Prabhupada aqui já. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Parou em qual verso? Nós vamos ler amanhã verso 5. Parou no verso 4. Do capítulo 18. Obrigada. Obrigado, Neita. Jai Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, Dashi, como está? Reverência, bem, obrigada. Prabhu, tenho mais bem uma pergunta. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e conversamos sobre vários assuntos e nisso ela diz que não somos perfeitos, que o único perfeito é Deus. Então, aí eu comecei a pensar, né? Se somos Sat Chit Ananda, somos perfeitos, só que o nosso ego, ao cair nesse mundo material, nos faz esquecer de que somos perfeitos, porque somos feitos imagem e semelhança de Krishna. Verdade? Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre esse tema, se é possível. Tá bom, Madashi. Muito obrigada. A referência que a gente tem, Madashi, quando Krishna fala no capítulo 15, que existem dois tipos de desfrutadores, o falível e o infalível. Então, o falível, ele é aquele que está condicionado aqui, ó, né? Aqui, ó, vou ler no verso 16, tá? Do capítulo 15. Há duas classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade é falível, e no mundo espiritual, toda entidade se chama infalível. Fora esses dois, existe a personalidade vivente maior, o próprio Senhor, que entrou neste mundo e os mantém. Devido a eu ser transcendental e me encontrar além do falível e do infalível, já que sou o maior, sou celebrado tanto no mundo quanto nos Vedas como a pessoa suprema.
Qualquer um que me conhece sem duvidar como a suprema personalidade de Deus deve ser visto como um conhecedor de tudo. E, portanto, ele me adora com serviço devocional pleno, ó Arjuna. Então, o segredo para se tornar uma pessoa infalível é justamente conhecer a Krishna. Então, a gente ainda está na categoria de falível, devido à nossa identificação material. Quando nossa realidade, a realidade que a gente percebe é a realidade material, a gente está na categoria dos falíveis. E quando a gente começa a perceber o mundo transcendental, né, a perceber Krishna como ele é, conhecer ele mesmo, a gente se torna infalível. Perfeito, né? Assim, poderia se dizer perfeito, né? Outro aforismo que ajuda a lembrar é que o Senhor Supremo é como o fogo. E nós somos como ferro, assim, somos uma energia que não somos a mesma do Senhor Supremo. O Senhor Supremo é o fogo completo, puro. Nós somos como o ferro. Nós nos afastamos dele, então nós somos um ferro, assim, que né, tá ali. E conforme a gente se aproxima dele, a gente se torna fogo também. Então a gente passa a fazer parte dessa perfeição. Então a sua amiga está certa que o Senhor Supremo é o perfeito, e as pessoas que o conhecem, que se aproximam dele, que se unem a ele, né, em yoga, em pensamento, em sentimento, em desejo, essas pessoas se tornam com as mesmas qualidades do Senhor Supremo, se tornam infalíveis também, perfeitas. Então, por isso que no sânscrito se fala siddhas, né? Os perfeitos são chamados siddhas. Então, nós estamos sendo convidados a nos tornarmos bhakta siddhas, ou sadhana siddhas. Fazer um sadhana, e através desse esforço, né, dessa prática de sadhana, né, do bhakti yoga, a gente se torne um siddha, alcance a perfeição através do nosso sadhana. Existem pessoas que são nitya siddhas. Nitya siddhas são pessoas que são eternamente perfeitas, que elas já nasceram, as suas existências começaram no plano espiritual. Elas vivem com Krishna lá, sempre. Shrimati Radharani e outros, né, outras personalidades, Sr. Balaram e vários outros almas que são criadas no mundo espiritual mesmo. E eles vêm para cá, às vezes, como avatares, ajudar as almas condicionadas a se aperfeiçoarem. Então, eles demonstram comportamentos transcendentais desde pequenininho, né? E aí essas almas, elas são chamadas de Nitya Siddhas, pessoas que elas são eternamente liberadas, eternamente perfeitas. E elas não são sadhana siddhas. Sadhana siddhas são pessoas que conhecem os sadhanas, estão vagando pelo mundo material, conhecem esse método de alcançar a perfeição, e aí fazem as práticas, e aí alcançam a perfeição, demonstram, né, que alcançaram a perfeição do yoga. Obrigada. Valeu, Matashi. Tem os siddhas, os perfeitos do Ashtanga Yoga, por exemplo, né? Os siddhas do Ashtanga Yoga, existe até um planeta chamado Siddhaloka, o planeta dos perfeitos. É um planeta onde a população do planeta são de super-heróis. São de pessoas que têm poderes. Eles vão para lá e conseguem criar coisas, ter raios, voar, atravessar paredes. São pessoas que elas estão ali porque elas alcançaram perfeições yógicas consideráveis. E aí são chamados siddhas, né? Eles vagam pelo universo aí, porque eles têm tantos poderes que eles conseguem vagar pelo universo. Mas eles têm poderes que não estão relacionados exatamente com a perfeição que se fala em Bhakti. A perfeição de Bhakti é a perfeição justamente essa aqui de ser infalível. Mesmo os siddhas são falíveis, porque eles estão em contato com a energia material em termos de dominar a energia material. Dentre eles, alguns sim entendem que essas perfeições elas são como que perfeições no entendimento de como a matéria funciona, mas isso não é transcendência. Então, essas pessoas que percebem isso,
e percebem o valor de realmente alcançar a transcendência, eles vão para outro patamar de busca de perfeição. Eles não estão no mesmo dos auto-intitulados siddhas, assim, que têm só os poderes, né, que sabem usar a matéria a bel prazer. Então, essa não é esse tipo de perfeição, né, que se fala. Então, muita gente acha que ser perfeito é utilizar bem a matéria. Então, um devoto, ele não sabe usar bem a matéria. Ele simplesmente sabe que a matéria tem o seu jeito de agir e está sob o controle do Senhor Supremo em qualquer instância, né? Ele, na forma do tempo, controla a matéria. E aí ele observa o comportamento da matéria e eventualmente interage com a matéria para justamente se relacionar com o Senhor Supremo. Então, a preocupação dele não é alcançar êxito na relação com a matéria, é servir ao Senhor Supremo. E, eventualmente, se fracassa na utilização da matéria, está tudo bem, faz parte da vontade do Senhor Supremo dentro desse relacionamento. Por isso, ele é infalível. Tudo que ele faz, está tudo bem, porque ele sabe que o Senhor Supremo é que é o beneficiário último e ele que controla tudo em última instância. Então, essa pessoa ela nunca se perturba pelos resultados materiais na sua interação com a matéria. Isso torna essa pessoa infalível. Isso é uma perfeição muito grande, que vai além da perfeição dos siddhas, que estão lá em Siddha Loka. Fica à vontade, se tiver mais comentário, mais dúvidas, Matishi, pode compartilhar, tá? Por favor. Vou para ler. Olha, nós estamos lendo Silasila Maharaj, ele está explicando sobre as ofensas ao santo nome, né? Então nós vamos começar a quinta ofensa. A primeira opa, peraí, não, avançamos mais. Nós estamos na sétima ofensa. Ó, nós temos injuriar aos santos, adoração aos semideuses, relativizar o guru, blasfemar as escrituras e considerar o santo nome, as glórias do santo nome como produto da imaginação. Agora nós vamos para 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a sexta. Sexta Maharaj Ki Jai. Pecar e cantar é suicida. A sétima ofensa, vamos para a sétima. A sétima ofensa é pecar confiando na potência do santo nome. As escrituras declaram que um nome basta para limpar todos os pecados que a pessoa possa cometer. Mas se continuamos complacendo-nos, cometendo muitos pecados com a ideia de que logo cantaremos um nome para limpar-nos deles, ofenderemos ao nome e não o pronunciaremos de verdade. Não podemos tratar de utilizá-lo para nosso serviço. O nome autêntico está por cima de toda esta ilusão e não aparecerá ali. Não podemos pensar, eu posso fazer o que quer que eu queira, e o nome me purificará. Se diz nas escrituras que é suicida continuar com esse espírito. Então, assim, a gente tem sempre que fazer um exame de consciência constantemente nesse processo. Por isso que ele é tão fino, porque ele trabalha com a consciência. Os outros processos trabalham com o intelecto, com a mente, com a matéria mesmo, né, com o nosso corpo. Bhakti trabalha com a consciência, com o coração. Então, por exemplo, né, aqui esse ponto aqui é muito pesado, porque quando a gente fala, né, olha, tudo bem, vai com calma nesse processo, vai tranquilo, né, não força a barra. Às vezes a gente tem muitos apegos, muitos condicionamentos, a gente tem que ir sossegado e tal. A gente tem que ir alerta que com a nossa condição, assim, que a nossa condição, ela é uma condição muito precária. Nós estamos envoltos com o mundo material, e o mundo material é um mundo de morte, é um mundo de misérias, é um mundo de encontrar as coisas mais horríveis bem na nossa cara. Às vezes não conosco, observando os outros, mas as coisas horríveis estão ali. E aí, você pensa assim, mas
tudo bem, Goura, mas eu estou levando um processo, não estou fazendo eu coisas horríveis. Tudo bem. Mas se acontece uma coisa horrível com um parente seu, um amigo seu, bem na sua frente, algo terrível, o cara vai e violenta uma criança ou mata uma criança. Ontem meu amigo estava me contando que um pai levou uma criança para o Dia das Mães para casa da mãe. Eles eram separados e a criança estava ali com a mãe, com a avó, tinha 3 anos. E aí foi até a cozinha pedir para a mãe alguma coisa para comer. E daí a avó estava assim, né? Esperou 5 minutos, mas daqui a pouco a criança não voltou em 5 minutos, ouviu uns barulhos na cozinha, foi lá ver, aí encontrou a criança toda ensanguentada e caída num canto assim, e a mãe num canto com a cabeça baixa assim. A mãe tinha matado a criança com golpes. Assim, bateu nela com golpes assim, né? Chacoalhou ela na cozinha e bateu e matou ela, né? Então, você vê uma coisa tão horrível, né, acontecendo, mas como pode acontecer uma coisa dessa? Às vezes, pode ser com alguém assim conhecido perto da gente, né? Então, aí a gente fala assim, pô, né? E aí você vê assim, né? O que eu estou fazendo aqui, gente? Perto de pessoas assim, né? Que estão, né? E aí você vê que o risco é muito grande, porque são fantasmas, são encostos que nos acometem, às vezes eles estão colados em nós, que nos dão, se a gente bobear, né, se a gente baixar a guarda, eles começam a dominar a nossa vida, começam a nos levar para lá e para cá, até a gente ficar nesse sentido. Uma pessoa suicidar, né, perto de nós, às vezes pensamentos suicidas passar pela nossa própria cabeça. Ou seja, a gente está num campo de ação aqui terrível, o Kali Yuga é terrível. E daí a gente fala assim, não, tudo bem, eu tenho que ser paciente, tal, ir com tranquilidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar tão atento a querer sair daqui, a querer perceber que eu estou aqui, porque eu também tenho um envolvimento com ações desse tipo, com os quais as pessoas que estão aqui estão fazendo. É como se fosse um presídio. Você encontra várias das pessoas dentro do presídio, que são aquelas assim que de certa forma, não são muito conscientes, elas falam, não, eu não sou culpado. Eu estou aqui, eu não sou culpado. Sabe, elas acham que elas não fizeram algo tão grave para estar ali. E os mais conscientes, eles falam, não, eu estou aqui, eu sou culpado, eu tenho que me reformar, eu tenho que melhorar meu comportamento, e fazem várias ações para chegar e ganhar o indulto, para sair. Né? Então, é muito importante, dentro da nossa prática, a gente está constantemente trabalhando essa questão da humildade, nem que seja no início uma coisa meio intelectual, de se autoanalisar, de se auto-perceber, de perceber o que tem de possibilidade, o que eu poderia estar fazendo de melhor, e eu não estou fazendo. Eu não estou aproveitando e dando o meu melhor. Eu sempre estou... Porque a nossa alma, ela é tão potente que ela é capaz de sustentar um planeta. Então nós somos capazes de fazer muitas coisas. E daí, se eu não estou fazendo algo legal, com tanta potência, se eu estou de preguiça, se eu estou caído, se eu estou... eu podia fazer melhor. Podia. Então, essa humildade de perceber assim que eu podia fazer melhor e eu não estou fazendo, ela é muito necessária. E aí, nesse ponto, quando a pessoa trabalha essa questão, nem que seja intelectual, ela vai cantar os santos nomes, e se eventualmente ela comete algum ato que ela mesma não gosta, que ela acha que é pecaminoso, ela vai perceber como uma queda, como algo que ela tem que superar, e ela vai se apoiar no canto do santo nome, para se apoiar, para superar isso. E é algo assim muito, muito forte, muito grave que eu vou falar para vocês. Mas, provavelmente nós, que estamos em algum ponto conectados com o Bhakti Yoga, cantando santos nomes, escutando o Srimad Bhagavatam. Escutar o Srimad Bhagavatam, gente, é para poucos. É gente assim que está num nível de busca, de estar escutando Bhakti Yoga. Você percebe o nível, da fineza que é Bhakti Yoga apresentado no Srimad Bhagavatam. Então, ali é como se você estivesse fazendo uma cirurgia no ego,
onde poucos outros processos vão acessar. É uma cirurgia no coração. Então, é alto nível. Então, quando uma pessoa chega nesse nível de estar praticando a escuta do Srimad Bhagavatam, isso quer dizer que nós já começamos esse processo em outras vidas. E, de certa forma, a gente vai retomar. A gente vai retomar e vai aprofundar nessa busca tão importante do nosso próprio coração em relação ao Senhor Supremo. Porque são poucos processos que dão esse nível, né? Então, o Srimad Bhagavatam dá isso. Isso quer dizer, eu vou especular, tá, gente? Não vou afirmar com certeza, mas é bem provável que em outras vidas nós já praticamos esse processo. E nós vamos retomar de onde nós paramos. Então, supondo que isso seja verdade, acontece que o processo que nós começamos em outra vida, ele envolveu uma certa impureza. Justamente a impureza está relacionada com as ofensas. Vocês lembram lá os 4 tipos de anartas que nós estudamos no Madhurya Kadambini? Os anartas relacionados por karma bom, por karma ruim, por ofensas e por desfrute das práticas da devoção. Karma bom e karma ruim, eles são facilmente superados dentro do processo. Facilmente. É um despertar de consciência em que a gente percebe como o karma ruim não pode nos impedir e como o karma bom é desprezível dentro do que se pode alcançar com a prática de Bhakti. Então, são 2 pontos assim que facilmente a gente percebe que não são tão relevantes dentro da prática de Bhakti. Agora, as ofensas, isso aqui que nós estamos estudando agora, ofensas ao santo nome, ofensa às entidades vivas, ofensa aos devotos, isso é terrível. Terrível, e nos prende. Nos prende em nascimentos onde a gente tem que passar por uma escola para superar essas ofensas, para entender melhor como que a gente tem que ficar mais, de certa forma, humilde diante da realidade, para não ofender os demais, não ofender o santo nome, não ofender aos devotos. Então, essa parte aqui, essa ciência de como que a gente faz ofensa ao santo nome, de como a gente faz ofensa aos devotos, de como que a gente faz ofensa às outras entidades vivas, ela é muito, muito sutil. Ela é muito assim, ela trabalha no ego num nível muito pesado. Então, essa 7ª ofensa aqui, ela envolve assim, de a gente achar que a gente pode continuar fazendo algumas coisas e cantar os santos nomes vai nos libertar. Então, é um achar, entende? Assim, é como que algo interno ali. O santo nome realmente vai nos purificar de tudo. Isso é fundamental a gente pensar, joia. Mas a gente tem que dar um ajuste na sintonia aí, que ele é muito difícil de encontrar no nosso próprio ego, na nossa alma. O ajuste é o seguinte, o santo nome vai me purificar de tudo, inclusive das ofensas que eu estou cometendo, dos atos pecaminosos que eu ainda estou cometendo. Joia. E aí, conforme a gente começa a entender que a gente está avançando, a gente meio que vai se sentir exigido pelo santo nome, pelo mestre espiritual, pelas escrituras, pelos sadhus, constantemente. Constantemente você vai se sentir exigido. Quem aqui já praticou esporte? Vocês já praticaram esporte? Treinando assim com alguém? Um time? Alguém aqui já praticou assim? Não, time não, mas outros esportes mais individuais, tipo natação, ginástica. Natação, é. Mas você treinava com um treinador para competição? Não, só ginástica rítmica era competição. Competição, né? Então, Jorge, você lembra? Você tinha uma treinadora que ficava te exigindo para você cada vez ser melhor, todo dia melhor? Sim. E a gente gosta quando o treinador faz isso com a gente. Que a gente sente que há progresso. Sim. É ou não é, Jorge? É. Se você tem um treinador meio molenga, que deixa a galera ali e tal, você meio que desanima, assim, não é? O time não vai para frente, a própria pessoa não ganha medalha daí. Agora, se o treinador está ali te exigindo, quer que você seja campeão e fica ali te alugando para você ser campeão, você sente um entusiasmo, você sente que é possível. Você vai fazendo o seu esforço mesmo. Então, Bhakti,
o Bhakti Yoga, ele vai exigir, ele é assim, qualquer processo fidedigno de Bhakti, a gente vai se sentir exigido todo dia a ser melhor, ser uma pessoa melhor, um coração melhor. Então, se a gente, de certa forma, trata de sinceramente corresponder com isso, claro que a gente vai ter nossas limitações. Essas limitações, elas vêm justamente como um karma. Aí que está o superar o karma. Vem como um karma, devido às nossas ofensas, aos nossos passados. Então, as limitações que nós encontramos por karma, elas estão ali. A gente não pode chegar e simplesmente quebrar. A gente tem que ir com certa paciência e aprender a dedicar elas para o Senhor Supremo. Esse próprio fato de aprender a dedicar essas limitações para o Senhor Supremo ajuda a gente a entender em que ponto nós estávamos relacionados de uma forma ofensiva com a realidade. Krishna não dá ponto cego. Todo o nosso karma tem um propósito muito pedagógico, né, nesse processo de aprender a amar. Todo o nosso karma. Então, ele não dá ponto cego. Nós somos responsáveis pelo karma? Somos. Mas a gente tem que entender isso de uma forma tão sutil, que é entender como eu posso dedicar isso para Krishna. Como eu posso ser melhor dentro dessas condições para Krishna. Então, o Santo Nome, quando a gente canta o Santo Nome, a gente tem que estar nessa pegada de sempre tentar ser melhor. Eu admiro muito o meu mestre espiritual, eu queria falar um pouquinho dele, porque meu mestre espiritual, ele continua falando disso, faz 22 anos que eu conheço meu mestre espiritual. E faz 22 anos que eu escuto ele falar isso. E faz 22 anos que eu, de certa forma, vejo ele meio de perto, e eu fico percebendo que ele se esforça pessoalmente em vários aspectos para ser cada vez melhor. Outro dia eu perguntei para ele qual que era o trechinho do Bhagavad Gita, lá naqueles versos de 8 a 12 do capítulo 7, né? Que Krishna fala, eu sou o sabor da água, tal. Qual que ele mais gostava? E ele me falou assim que o que ele mais gostava era de eu sou a austeridade dos ascetas, né? Aí, dos tapaces, né? Das tapaces. E aí ele falava por que ele gostava disso, né? Porque ele falava, porque eu queria muito gostar de austeridade, né? E de poder ver Krishna assim, né? Na austeridade. Mas ele gosta, ele é muito austero. O Gurudeva é muito austero. Sempre quando ele encontra alguém assim que faz mais austeridade com ele para e fica escutando a pessoa, para saber como é que faz, para ele fazer austeridade também. Para ele fazer aquela austeridade. Sabe? Ele faz. E aí ele gosta muito de Hatha Yoga, né? Ashtanga Yoga. Então ele faz uns exercícios super austeros, assim, ele faz uns exercícios físicos, assim, impressionantes, que dão muita força, assim, sabe? E aí faz jejuns, e, nossa, o que ele ouve falar, ele vai fazendo. E ele nasceu uma pessoa muito opulenta, em berço de ouro, assim. Então, o que aconteceu? Ele deixou todo esse ouro, essa cama macia que ele nasceu lá, para dormir no chão com os devotos, nos templos. E viveu anos assim, dormindo no chão. Até hoje. Até hoje. Você vai no... Ele está com 70 e poucos anos, ele não tem uma cama aqui, sabe? Ele dorme meio que num lugar assim improvisado, que chega e faz. Ele não gosta de muito luxo. Se colocar um colchão macio para ele não gosta. Tem que ser durinho. Tem que ser durinho para ele dormir. Sim, Então, isso... ele deixou... Sim, desculpa, Madison. Desculpa, não, tá só recalcando que isso é verdade. Gurudeva quando eu conheci Gurudeva também, uau, é como exemplo de humildade. Essa humildade que ele tem, ele não gosta de cama macia, e, bueno, participar de uma sessão de Hatha Yoga com ele é forte. Eu Sofrer, né, Madison? eu tive a oportunidade de várias vezes fazer yoga com ele, e ele é exigente, sabe? Ele gosta de fazer as coisas bem feitas e é muito exigente. Então, isso também é muito lindo. O Gurudeva também é meu Gurudeva, perdão. Sim. E aí ele fica assim, ele acha essa exigência, né, de Bhakti muito natural. Ele gosta disso. Então, aí, quando ele fala conosco, assim, né, tipo, comigo, assim, eu falo assim, nossa, eu sou tão
Bacaio, né? Bacaio é um apelido assim para tipo, frouxo, né? E frouxo em vários aspectos, né? Ele falou para mim que eu tinha que correr todo dia, que eu tinha que cuidar da minha saúde, que ele me exigia assim, né? E eu sou muito frouxo, sabe, para várias coisas. Então, a esse processo, ele nos exige em todos os aspectos, que a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que cuidar da família, a gente tem que cuidar, a gente tem que ser melhor em todos os aspectos, todos os aspectos. Então, quando a gente tem essa busca nessa sinceridade, a gente não cai nessa ofensa, que é pecar e cantar, né? A gente vai frouxo, achando que o santo nome vai segurar a nossa onda de ser frouxo. Então, isso é bem importante, assim, né? Da gente tá meditando sempre para afinar esse coração. E mesmo se existe ainda esse tipo, né, de sujeira da gente se apoiar nessa ofensa, a gente tem que ficar esperto, assim, para sair dela, para poder avançar realmente. Então, é bem sutil, e aqui a gente, estudar essas 10 ofensas aqui é um trabalho, assim, de uma vida, de cantando santos nomes e ficar analisando esses detalhes do nosso coração em relação ao canto do santo nome, a relação com o Senhor Supremo. Chega de next, 7h33. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, galera? Agradeço, então. Muito obrigada. Obrigado, Neida. Bom dia a todos. Bom Hare dia. Obrigada. Krishna. Bom Hare dia a Krishna. todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Hare Krishna. Hare Obrigada. Krishna. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.